E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Espero que essas prosas aqui do nosso lugar afetem vocês nos mais diferentes momentos espaço-temporais. Bom, então hoje eu vou trocar uma pequena ideia com vocês a respeito de um tema que eu já trabalho há um tempo, que é a relação do direito com o cinema, mas hoje, né, especialmente em homenagem a um aluno meu que até agora é meu co-orientando na sua dissertação de mestrado, que é trabalhar o cinema numa perspectiva de análise relacionada com o território, que é o meu querido João Paulo. Então essa prosa é uma homenagem a ele, uma homenagem à pesquisa dele. Então vamos tentar fazer aqui algumas reflexões sobre o cinema e sobre as suas possibilidades de interface, né? Não só com o direito, mas como também a partir das análises na geografia. Eu estou aqui com o livro do Júlio Cabreira, O Cinema Pensa, uma introdução à filosofia através dos filmes, e vou começar com a leitura de um parágrafo muito interessante. Os filósofos cinematográficos sustentam que, ao menos certas dimensões fundamentais da realidade, ou talvez toda ela, não podem simplesmente ser ditas e articuladas logicamente para que sejam plenamente entendidas, mas devem ser apresentadas sensivelmente, por meio de uma compreensão logopática, racional e afetiva ao mesmo tempo. Sustentam também que essa apresentação sensível deve produzir algum tipo de impacto em quem estabelece um contato com ela. Em terceiro, muito importante, os filósofos cinematográficos sustentam que por meio dessa apresentação impactante são alcançadas certas realidades que podem ser defendidas com pretensões de verdade universal, sem se tratar, portanto, de meras impressões psicológicas, mas de experiências fundamentais ligadas à condição humana, isto é, relacionadas a toda a humanidade que possui, portanto, um sentido cognitivo. Portanto, a partir dessa primeira questão que nos traz aqui o Júlio Cabreira, gostaria de iniciar as nossas reflexões, né, fazendo uma relação entre esse mundo, não só do cinema, mas como também da literatura e de todas as artes, enquanto contributos para o alargamento da compreensão das relações sociais e, evidentemente, de como essas relações sociais constituem o nosso ambiente de vida, o nosso espaço vivido, as nossas relações com os outros e, evidentemente, como que isso vai nos permitir duas questões que eu considero muito legais. A primeira delas é percebermos que, sobretudo a partir daquilo que se chamou em filosofia de um linguist turn, ou de uma virada linguística, né? Nós saímos de uma concepção de leitura filosófica presa ao pensamento moderno, né? Uma relação de sujeito-objeto, e agora, até fenomenologicamente falando, nos constituímos sempre em relação, de maneira tal que as nossas construções são originadas das relações, e essas relações, por sua vez, elas são transformadas por aquilo que nós projetamos, né? Ou seja, pelas nossas intencionalidades. Portanto, o cinema, sem dúvida nenhuma, ele vai aparecer não só como um meio de entretenimento, mas também como uma possibilidade de análise, digamos assim, filosófica, se quisermos, não apenas esta, obviamente, né? Isso é só um viés que o cinema pode nos oferecer. O cinema funciona como construção de interatividade, ou de gozo, ou de construção cultural. Então aqui eu gostaria de trazer a ideia de que o cinema é uma forma de narrativa que se constitui a partir da realidade, mas também
criando esta realidade. Ou seja, o cinema ali é colocado como um dos discursos que constituem as nossas relações sociais sob o ponto de vista cultural e simbólico, permitindo com que nós tenhamos uma percepção de que não só a história, como o direito, como a filosofia e, evidentemente, os efeitos disso na construção do território se dão numa luta por poder, e neste caso uma luta por poder através e por intermédio das narrativas, que podem ser construídas não só no âmbito das ditas ciências, mas também pela literatura, mas também pela poesia, mas também pelas artes plásticas, e neste caso aqui, pela narrativa cinematográfica, né? Então, quer dizer, nós estamos aqui lançando uma pista, esse canal aqui significa um canal de pistas, né? De compreensão de que o cinema seria um local privilegiado onde nós, percebendo a infinitude de compreensão que a arte nos permite da realidade, observarmos como que historicamente as narrativas vêm se digladiando dentro da compreensão ou a partir da compreensão fornecida pelo cinema. Por exemplo, 2 filmes aqui, 3 filmes, podem ser levantados aqui, poderia levantar vários outros, mas eu quero referenciar aqui Bacurau, eu quero referenciar Aquários e também eu quero referenciar Marighella. Quer dizer, essas 3 obras são obras que mostram, que compõem uma narrativa e ao mesmo tempo permitem evidenciar conflitos no terreno que, por vezes, se observados sob o ponto de vista do direito, sob o ponto de vista da geografia, podem não ser tão bem compreendidos. Quer dizer, em Aquários nós temos uma resistência pela noção de lugar, tá certo? O apartamento daquela mulher, daquela personagem é um lugar, não é? E ali você vê o contraponto muito claro com a tentativa de apropriação do mercado imobiliário neoliberal, que quer nos convencermos a todos e todas de que somos sujeitos abstratos e iguais abstratamente, e ali eles querem retirar a mulher dela toda a sua história, toda a sua memória, né, em relação ao desenvolvimento econômico. Mais uma vez aqui, o Walter Benjamin tem toda razão nas suas leituras de crítica às ideias de progresso. Em Bacurau, nós também vemos uma possibilidade de evidenciar a narrativa de uma cidade que resiste a uma ideia de globalização e apropriação. E esse é um dos temas mais caros, desde Milton Santos a Rogério Resbert, para discutirmos a questão do espaço geográfico, né, para discutirmos as questões de desterritorialização. Então, evidentemente, compreender o cinema como narrativa nessas 2 perspectivas é percebermos que a construção do território sob o ponto de vista material e também sob o ponto de vista simbólico, que nós também já sabemos, não podem ser apartados, né? O território, ele como vai nos ensinar o próprio Milton Santos, é chão mais identidade. Né? Então, quer dizer, nós temos uma dimensão espacial do território, evidentemente, porém, é necessário que, para uma boa compreensão das noções espaciais do território e dos territórios, é necessário que nós tenhamos a compreensão clara das virtualidades de luta simbólico-cultural e, portanto, discursivas que existem ali naquele território. Então, quer dizer, se o humano é um ser de linguagem, se nós nos constituímos, se nós nos desconstruímos por intermédio e na linguagem, evidentemente que a linguagem cinematográfica é um local extremamente interessante e necessário de evidenciação destas lutas que por vezes são pasteurizadas, né,
por exemplo, dentro da linguagem jurídica do binômio lícito e ilícito, não é? Quer dizer, então é necessário às vezes, como o próprio Júlio Cabreira vai nos trazer esses filósofos cinematográficos que, dentro da virtualidade das possibilidades da linguagem narrativa do cinema, conseguem sair do maniqueísmo lícito e ilícito construído pela superestrutura que é o direito, que procura a manutenção do status quo, evidenciar então essas lutas dentro do espaço vivido, trazendo as memórias, os afetos, as nossas intencionalidades que definitivamente transformam os territórios e conformam e formam os territórios. Não é? Então, isso você vê claramente em Aquários, mas você vê claramente em Bacurau, não é? Que é um povo defendendo o seu território, mas não apenas o território físico de Bacurau, que estava por ser, estava querendo ser capturado. E é interessante perceber que a captura do território, por mais que o território físico seja importante, a captura do território passa por uma desconstrução ou por uma construção ideológica. Não é? É só nós pensarmos nas desapropriações que são necessárias, né, com todas as aspas, para o progresso. Né? Então você precisa desconstruir os afetos, a memória daquelas pessoas que compõem o lugar delas, e falar que qualquer espaço geográfico seria igual àquele espaço que a pessoa vivia. Então, quer dizer, o cinema evidencia uma forma de resistência à pecha ou ao engodo de globalização e de que vivemos em um mundo em constante desterritorialização, e não é bem assim, porque as desterritorializações irão requerer reterritorializações e, portanto, é necessário que os atores, os seres humanos ali naquele espaço, naquele terreno, naquele território, sejam considerados. Então esses filmes marcam essas possibilidades, teriam várias outras formas de análise, mas não o farei por um compromisso de manter a coerência de apenas lançar pistas. O outro filme que eu referenciei é Marighella, não é? Que com uma carga ideológico-política muito forte, nos permite reconhecer a história sob um ponto de vista menos geral, generalista e abstrato, e mostrar que as resistências à imposição de determinados modelos, sejam eles políticos, jurídicos ou econômicos, hão de interferir na construção do território. Por quê? Porque o território se constitui também das subjetividades que o conformam. E, portanto, as construções de subjetividades dadas em momentos políticos conturbados, como o que viveu Marighella contra o golpe empresarial e militar no Brasil, nos permite a percepção de que as lutas culturais e ideológicas, elas vão conformar o território. Se não, vejamos a ideia de que as pessoas dizem, né, o comunismo acabou e só nos é possível as democracias capitalistas liberais, tentativa, é uma luta, desculpem, é uma luta por imposição de uma determinada narrativa. E tem um livrinho, né, do Alain Badiou, que eu gosto muito, sobretudo do início do livro, onde ele fala sobre o fracasso, né? E é muito interessante pensar o fracasso numa sociedade, como vai nos ensinar o Byung-Chul Han, uma sociedade do cansaço, que é uma sociedade do doping, né? Essa sociedade que está a todo tempo acreditando no processo como sendo o único fio condutor, né? Quer dizer, ele vai falar do fracasso e perguntar o que seria o fracasso. Quer dizer, quando as pessoas dizem, o comunismo acabou porque fracassou, não tem mais jeito, né? A gente deixa de pensar que todas as vezes que nós não necessariamente atingimos o fim de uma atividade nossa, nós pelo menos lançamos uma pista sobre outro caminho a ser seguido. Quer dizer, o fracasso, portanto, se coloca ali
como uma condição de possibilidade de fazer com que o pensamento não cesse. Porque se nós acreditássemos em, por exemplo, a ideia de um Fukuyama, do fim da história, nós teríamos aí um problema muito sério de humanidade, porque teríamos raptada de nós a nossa, talvez, característica mais interessante, que é a da inventividade, não é? Então, se nós estamos fadados, condenados, nós não podemos sequer pensar em transformação. Então, a vinda à tona de um filme como Marighella mostra a necessidade de um olhar plural, não só para a história, mas também para a maneira como os territórios são constituídos. Sejam eles os territórios vistos sob o ponto de vista funcional ou material, seja ele o território visto sob o ponto de vista da narrativa. Porque quando nós estamos construindo o território, nós estamos conformando um espaço físico a partir das relações de poder estabelecidas ali, mas essas relações de poder são relações de poder auridas de uma luta de narrativas, porque o ser humano é linguagem. Então é muito importante lembrar o cinema e a arte para pensarmos o território. E o Ernst Cassirer, né, traz uma questão muito interessante. Vou fazer uma leitura rápida aqui, né? Não podemos entender a obra de arte submetendo-a a regras lógicas, uma vez que se trata de uma linguagem simbólica, do mundo das representações, na qual o prazer relaciona-se com a intensificação de todas as energias e tem um